Vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Amém? Vamos orar? Pedindo a Deus que fale conosco nessa manhã. Senhor, graças te damos pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã. Realmente é prazeroso estar aqui, Senhor, diante da Tua presença, juntamente com os nossos irmãos, numa comunhão santa e bendita, espiritual, vínculos espirituais criados pelo Teu Espírito Santo. Nós te louvamos por tudo isso e também queremos, junto com a nossa gratidão, pedir ao Senhor: dá-nos a Tua palavra nesta manhã, Senhor. O Senhor é o único que pode e tem poder e capacidade de alcançar o nosso coração. Então nós queremos suplicar ao Senhor: alcance o nosso coração. Fala conosco nessa manhã. Que cada um de nós possamos receber a porção que o Senhor mesmo nos reservou para esta manhã. Livra-nos das inquietações, das perturbações, das ansiedades da vida, do dia a dia. Guarda as nossas mentes e nossos corações. É o que nós pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram para Jerusalém, segundo o costume da festa. Dando uma olhada no contexto histórico que trata, desse momento histórico, do contexto histórico ali da Judéia, de Jerusalém, encontrei num comentário de Barclay dizendo o seguinte: esta é uma das passagens mais importantes do relato do Evangelho. A lei estabelecia que todo varão adulto judeu que vivesse dentro dos 30 quilômetros de Jerusalém devia ir ali para a Páscoa.
Em realidade, todos os judeus do mundo tinham a esperança de poder passar a festa ali, pelo menos uma vez em sua vida. Um jovem judeu era considerado adulto quando fazia 12 anos. Convertia-se, então, em filho da lei e devia cumprir as obrigações que essa lhe impunha. Por isso, Jesus concorreu pela primeira vez à festa da Páscoa aos 12 anos. Podemos imaginar como terá ficado fascinado com a cidade santa, o templo e os rituais sagrados. Versículo 42, quando ele atingiu os 12 anos. Todos nós, de um modo geral, já lemos alguma coisa, sabemos disso, que segundo o costume judaico, um homem, um rapaz, um varão, aos 12 anos de idade, ele assumia a sua maioridade e fazia o bar mitzvah, ou seja, com 12 anos, ele era considerado um homem e com todos os direitos e as responsabilidades civis de um cidadão e principalmente perante a lei. E é por isso que Jesus está aqui claramente dizendo no Evangelho, quando ele atingiu os 12 anos. É um momento muito importante na vida de uma pessoa, na vida de um homem, na vida de um varão, na comunidade judaica. Eu, lendo e penso muito sobre isso, é impossível não imaginar essa questão dos 12 anos e da responsabilidade. O judeu, a nação de Israel, a nação judaica, ela tinha um projeto de vida para as famílias e tinha um projeto de vida para os filhos. Ou seja, toda a cultura, todo o país, toda a nação, ela vivia de acordo com esse projeto. De tal forma, de tal maneira, que o garoto era preparado, as meninas eram preparadas, que quando o garoto atingia 12 anos de idade, ele estava pronto para a vida. Com 12 anos. Por que com 12 anos ele estava pronto para a vida? Por que com 12 anos ele fazia o bar mitzvah, que era o reconhecimento público da sua maioridade? Isso era possível por causa do papel dos pais na vida dos filhos. Um garoto só atingia a maioridade, a responsabilidade civil, religiosa, aos 12 anos, por causa da participação dos pais na vida desse garoto. Como é que isso funcionava? O menino, quando nascia, até por volta dos 8 anos, ele ficava com a mãe. E era responsabilidade da mãe a educação religiosa da criança. Tanto é que, nos dias atuais, considera-se judeu meninos e meninas nascidos de mães judias, mesmo tendo-se casado com estrangeiros. Vamos supor, uma mulher judia casa com um italiano. Os filhos são considerados judeus por causa da mãe, mas principalmente por causa da criação que a mãe vai dar para esse filho. Havia um projeto claro e consistente de discipulado e de criação dos filhos. A mãe sabia qual era o projeto, de que forma que ela deveria criar aquele filho. E como que era isso? Como que isso acontecia? Então, a criança ficava ali até os 8 anos de idade, ficava com a mãe, e era responsabilidade da mãe ensinar para essa criança a lei de Deus, a Torá. Era a responsabilidade dela ensinar os feitos de Deus, era a responsabilidade dela, junto com o pai, formar aquela criança nos conceitos de Deus, nos valores do reino de Deus. Era a responsabilidade dos pais.
Isso era tão bem feito que eu já falei aqui inúmeras vezes, quando Moisés foi levado para a corte do Egito, provavelmente com 12 anos, ele nunca se esqueceu do Deus dos seus pais. Aos 80 anos de idade, quando Deus se manifesta para ele e diz: eu sou o Deus de teus pais, ele sabe quem é e ele se prostra de joelhos imediatamente. Então, o pai e a mãe sabiam que a melhor maneira de formar o filho não é o que a escola dá. A melhor formação que o filho recebe é a formação que ele recebe dentro de casa. É a formação que ele recebe dos pais. E não pense, irmãos, que isso acontece de uma forma espontânea. Às vezes, eu penso, eu leio muito sobre isso, e queria até pensar muito mais, e pensar mais ainda, estudar mais, entender mais, mas nós, brasileiros, de um modo geral, não falo por mal, nós não temos uma noção clara da disciplina. Não temos uma noção clara da disciplina, não temos a noção clara do discipulado dos nossos filhos, não temos uma noção clara do início, meio e fim do processo. Nós ganhamos nossos filhos e não sabemos onde é que queremos chegar com eles. Porque nós não fomos ensinados, culturalmente nós não recebemos uma formação e quase consequentemente também deixamos nossos filhos crescendo aí espontaneamente, como diz os antigos, ao Deus dará. Mas aqui não. Havia um projeto, havia uma perspectiva clara. Imagine, gente, aos 12 anos, um garoto, ele sabia toda a lei de Deus. Aos 12 anos, ele era capaz de comparecer diante da congregação, ser questionado sobre a Torá e conseguia responder. Estava lendo, alguns anos atrás, um dos maiores intelectuais do século XX, Max Weber, e ele atribuindo essa capacidade intelectual dos judeus exatamente ao fato de eles começarem a abstrair e a usar a mente e o intelecto desde a mais tenra idade para poder ler, recitar e decorar a Torá, a lei de Deus. Aos 12 anos, é a maioridade. Jesus passa por esse processo também. Aos 12 anos, o menino é considerado como um cidadão. Um jovem judeu era considerado adulto quando fazia 12 anos de idade. Estava preparado para a vida. Os pais podiam morrer sossegados, que o filho não ia se perder, que o filho sabia como conduzir a sua própria vida. Eu não sei vocês, eu sou pai também, tenho os meus filhos, mas essa eu acho que é uma preocupação dos pais, né? Se eu morrer, meu filho vai dar conta de conduzir a vida dele? Se eu e a Márcia, se a gente morrer, os meninos ficarem, será que eles conseguem conduzir a vida deles em Deus, como bons cidadãos, como pessoas articuladas, saudáveis emocionalmente, capazes de conduzir as suas próprias vidas? O garoto conseguia fazer isso aos 12 anos. A primeira parte da vida, da infância, era passado com a mãe. Por volta de 8 anos, ele era entregue para o pai, para poder aprender o ofício que o pai se dedicava. Era uma sociedade agropastoril, com produção artesanal. Então, você tinha ali o carpinteiro, aos 8 anos, leva o menino para a carpintaria. Aí ele vai aprender o ofício do pai. Ele vai trabalhar junto com o pai, vai ver o pai fazer, e vendo o pai, ele vai aprendendo.
Enquanto o pai ensina o ofício, o pai ensina também o temor ao Senhor e as verdades relativas à vida. Ou seja, a maior parte do tempo da criança era passado com os pais. A primeira parte da infância era com a mãe. Aí a mãe ia ensiná-lo a história do povo de Deus, quem nós somos em Deus, o testemunho de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, ia trabalhando com a criança. Aos 8 anos, ele era entregue ao pai. E aos 12 anos, ele comparecia diante da sinagoga para fazer a sua profissão de fé e mostrar que ele era um homem adulto. Interessante, não é verdade, irmãos? Eu fico fascinado, e acredito que vocês também que são pais, né? E vocês que ainda vão ter os seus filhos, né? Muitos de nós que estamos aqui perdemos muitas oportunidades. Deixamos esse tempo da primeira infância passar, não fomos sábios e às vezes não tivemos a sabedoria de Deus para poder inculcar nos nossos filhos, burilá-los, forjá-los de acordo com Deus, de acordo com a vontade de Deus. Mas se você tem filho pequeno, se você ainda está começando a trajetória da sua vida familiar, preste atenção nessas coisas. Preste atenção no que a palavra de Deus ensina a respeito dessas coisas. Não é pecado, não está errado, mas nós temos que fazer as melhores escolhas para os nossos filhos. O colégio não vai dar a formação que os nossos filhos precisam receber. A escola não vai dar essa formação. Existe uma formação moral, espiritual, de caráter, que só os pais, só a família pode dar. E é isso que conta para a vida. É isso que forja. É isso que dá estrutura para a vida. Eu sempre encarei, e Deus o sabe, né? Não é porque eu sou pastor ou porque estou diante de vocês, mas eu sempre encarei que a minha maior missão da minha vida era criar os meus filhos na disciplina do Senhor e para a glória do Senhor. A minha maior missão não era dar para eles um teto, que é minha responsabilidade. A minha maior missão não era dar para eles a melhor escola, embora lutamos, eu e a Márcia, para isso. Não era dar boas roupas, pelo contrário, nós até ensinamos eles a não valorizar mais coisas do que o ser, não se preocupar tanto com marcas e aparências, mas preocupar principalmente com coisas da essência, do caráter, dos valores que formam o ser humano. Essa foi a nossa... eu, pelo menos, encarei isso como a minha principal missão. Talvez pelo fato de não ter tido pai, eu encarei isso como uma grande responsabilidade da minha vida. Oferecer para os meus filhos, em termos morais e de caráter, uma referência que eu não tive. Tive que buscá-la e cavá-la na palavra de Deus, mas que agora eu podia oferecer para os meus filhos. É uma das passagens mais importantes do relato do Evangelho, porque aqui Jesus atinge, de certa forma, a sua maioridade, 12 anos de idade, e segue para Jerusalém junto com seus pais para a sua primeira festa de celebração da Páscoa. Eu lamento muito a nossa cultura brasileira, a nossa criação, a nossa cultura brasileira, principalmente nos dias atuais, não ter essa perspectiva da missão,
do entendimento do valor que é formar cidadãos para o reino de Deus e para essa pátria brasileira. A cultura, influenciada por um mundo secularizado, principalmente na Europa, uma sociedade completamente laica, onde igreja, religião, fé, essas coisas têm que ser do mundo privado e individual de cada um. Aí o Estado ocupa o lugar de Deus e de Pai Celestial na vida das pessoas. Então, aí pega a criancinha, entrega para o Estado. Pega a criança, entrega para a criação do Estado e da escola, para que os valores, não é, do Estado, da escola, do mundo, do tempo presente, sejam forjados na mente da criança. E aí essas coisas, elas vão arrebentando a sociedade. Nós moramos aqui na Guimarães Natal, hoje eu moro na Ada Centino, que fica bem pertinho do colégio aqui, o Virgínio Santilo. E não é raro eu passar ali na porta da escola, no horário de aula, garotos de 12, 13 anos, do lado de fora da escola, atracados aos beijos e abraços. Conversando com um colega que é diretor de uma escola renomada, eu conversando com ele outro dia, eu falei, olha, como é que pode crianças de 13, 14 anos... mas você está por fora, completamente por fora. Esses meninos de 12 anos estão tendo vida sexual ativa. Me embrulhou o estômago. 11 anos, 12 anos. Virou bicho. Não tem criação. Não tem formação. Entregues aos desejos mais baixos da natureza humana. Pode. Nós temos microfone sem fio aí, Jim, por favor? Mas então, irmãos, eu sei que tem muitos pais aqui nessa manhã. Quantos pais ainda têm garotos ou garotas abaixo dos 12 anos? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, tem muita gente que tem crianças abaixo dos 12 e tem muitos que ainda vão chegar, né? Ainda tem muita criança para chegar nessa igreja. Zé. Obrigado, Zé. E nós, né, vivemos nessa sociedade, não tem como, nós não estamos fora dela. Aí um dia eu fui falar com, os irmãos sabem, eu sou extremamente comedido. Não sou invasivo, não invado a vida de ninguém. Aprendi isso com Jesus. O pastor passa pela porta da frente, você coloca a mão ali na porta, se a porta abrir, você entra. Se não abrir, você não entra. Um dia eu fui conversar com um irmão acerca de uma situação dessa. Eu falei, olha, onde é que estão os pais quando essa menina está fazendo assim, assim, assado? Ele falou, trabalhando, pastor. Os pais estão trabalhando.
E trabalhando para quê e por que trabalhando tanto? Que não tem tempo para os filhos. Porque entrou num projeto de vida, de valores, que o mais importante não é o tempo que se dedica aos filhos, mas é o que se pode dar para os filhos. O que é mais importante hoje na vida dos pais é o que eles dão em termos de condições materiais e econômicas. E devem dar mesmo, é responsabilidade. Mas, irmãos, uma coisa não pode sacrificar a outra. Tem coisas que são irreversíveis. Tem coisas que não vai dar para recuperar mais. Depois de perdido, acabou. Então, em nome do Senhor Jesus, eu não quero simplesmente atormentá-los ou espancá-los ou meter brasa na cabeça dos pais que estão aqui nessa manhã, mas nós temos uma grande responsabilidade diante de Deus. Não dá para dormir em paz e sossegado se a gente não tiver essa consciência da responsabilidade que nós temos diante de Deus na criação dos nossos filhos. Com quem que Jesus sobe para Jerusalém? Com seus pais. Ele sobe com os seus pais, é com seus pais que ele vai, é com seus pais que ele aprende, é com seus pais que ele vai ao templo para participar da primeira festa da Páscoa. Agora imagine uma garota de 13 anos sendo anestesiada para fazer um parto. E não é um caso esporádico. Se formos olhar, está repleto de situações, né? Isso porque ela não foi preventiva, né? Hoje, depois dos métodos anticoncepcionais, depois da camisinha, depois da pílula do dia seguinte, os meninos de 11, 12 anos, 13 anos estão vivendo uma vida sexual ativa, trazendo o casal, trazendo a namorada para dentro de casa. Essas coisas, elas não podem passar assim, batidas e desapercebidas. Nós temos uma missão, uma responsabilidade, um compromisso com Deus, de formar os nossos filhos, de entregá-los prontos a Deus, à igreja e à sociedade. Mas isso é responsabilidade dos pais, é um compromisso dos pais. Se eu exagerar, vocês me corrijam, mas tem pai que passa a semana inteira sem conversar com o filho. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém. A primeira Páscoa que Jesus participa. Porque aos 12 anos o garoto era considerado como um cidadão adulto e pronto. Acontece aqui um desencontro, né? Que terminada a festa da Páscoa, eles retornam para a região de Nazaré, e há um desencontro entre Jesus e seus pais. Já li muita coisa, já ouvi muita coisa. Como é que os pais esqueceram o filho? Como é que pode e tal, né? Mas dentro do contexto a gente vai descobrir que era uma coisa muito possível de acontecer. Na retornada, no retorno, eles retornavam de pé, caminhando, e as mulheres que eram mais lentas nas passadas, o grupo das mulheres começavam a jornada primeiro. Elas saíam na frente, e depois os homens que eram mais rápidos e mais ligeiros, os homens saíam depois. E quando chegava o final da tarde, eles se encontravam para o repouso, para continuar no dia seguinte a jornada. Então, o que é mais provável que tenha acontecido é que o pai pensou que Jesus estava com a mãe, no grupo das mulheres da frente,
e a mãe pensou que o menino estava com o pai. E quando eles se encontram, cadê o menino? Cadê? Procura daqui, da acolá, não encontram Jesus, aí retornam para Jerusalém. E quando eles retornam para Jerusalém, vão encontrar Jesus onde? No templo. Fazendo o quê? Estava fazendo o quê? Interrogando-os, não é? Olha só. 3 dias depois, o versículo 46, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os. Ouvindo-os. Jesus tem 12 anos. E o crescimento e conhecimento de Jesus não é mágico. Não existe magia no processo de crescimento e de conhecimento de Jesus. Não. O processo de conhecimento de Jesus, ele acontece passo a passo à medida que ele vai amadurecendo. O último versículo que nós lemos diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça. Então, esse crescimento, ele respeita as limitações naturais. Jesus não chega lá e começa a ensinar os doutores, mas Jesus chega lá e começa a ouvir os doutores. À medida que ouve, e já de acordo com o conhecimento que tem, obviamente, da revelação de Deus, ele começa a fazer-lhes questionamentos. Mas seria uma aberração imaginar que um menino de 12 anos chega lá e começa a ensinar os anciãos de cabelo branco, barba branca e etc. e tal. A formação, o conhecimento, ele respeita os limites naturais. E hoje, mais do que nunca, nós que já estamos de meio-dia para tarde, né? Não sei, eu falei nós, né? Não sei quantos se incluirão, né? Mas a gente vai percebendo que há uma troca de energia por sabedoria. Eu não entendia quando meu sogro dizia, já beirando os 60 anos, ele falava assim: olha, cada dia que passa as minhas energias estão diminuindo. Eu não entendia, não tinha problema com energia, né? Não tinha problema com Celg, nem com Light, nem com nada, a energia estava 27 anos de idade, né? Não entendia, agora hoje eu entendo o que eu estava falando, né? Há um processo de Deus, feliz, bem-aventurado, aqueles que buscam a sabedoria de Deus, que cuidam das suas vidas, bem, da saúde, para poder chegar numa idade avançada, tendo um tesouro de sabedoria acumulado, pouca energia, mas muita sabedoria para poder ensinar os mais jovens. Isso é bênção. Me dá uma tristeza, gente, eu pessoalmente me dá uma tristeza quando eu vejo velho fazendo besteira. Me dá uma dor na alma, fala, gente, jogou a vida fora, não aprendeu nada. Mas me enche o peito e o coração de me assentar aos pés de alguns anciãos ou anciãs, às vezes iletrados, mas cheios de sabedoria. Como é bom. Tem uma vida dedicada à retidão, dedicada à integridade, venceu muitas batalhas, tem muitos cortes, cicatrizes no corpo impostos pela vida, mas que conseguiu passar por todos eles com sabedoria. Como é bom amadurecer e amadurecer com sabedoria.
A sabedoria, ela vem com a vivência. A sabedoria vem com as experiências da vida. A sabedoria vem com o temor do Senhor, com uma vida vivida no temor do Senhor, pautada e conduzida pela palavra de Deus. Agora é triste, e eu volto a repetir, ver pessoas de meia idade para lá, e que não cresceu na sabedoria de Deus, da palavra de Deus, e que quando vai falar, espalha, e ninguém quer ouvir, porque não vai tirar nada daquilo ali. Então Jesus, ele se assenta aos pés daqueles doutores, ouvindo-os. E ao ouvir, ele faz perguntas. Não são perguntas retóricas. São perguntas de quem quer saber. Glória a Deus, Jesus não é arrogante. Jesus tem um coração ensinável. Mesmo já tendo consciência de quem ele é, ele ainda consegue se assentar aos pés daqueles homens e extrair dali conhecimento e entendimento, né? Porque durante a Páscoa era costume de no sinédrio, ou o sinédrio, reunir-se em público, ou seja, os anciãos, sacerdotes, escribas, eles vinham para o templo e ficavam ali para discutir questões teológicas, religiosas, em presença de todos aqueles que queriam ouvi-los. Era um ato público. E é ali que os pais de Jesus o encontram. No templo, aos pés daqueles homens, ouvindo e aprendendo, escutando e perguntando. Jesus estava ali então, ouvindo, aprendendo, perguntando, e todos que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. O aprendizado de Jesus se dá passo a passo, à medida que ele ia crescendo. Seria realmente uma aberração imaginar um garoto, com 12 anos, apesar da consciência plena da sua deidade, seria uma aberração imaginá-lo ensinando aqueles velhos, né? Ainda tinha muita coisa para poder viver e aprender. Passo seguinte, versículo 48, logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. Acho que os pais babaram, né? Meu filho, meu garoto, né? Ansiosos, preocupados, e de repente encontra aquele garoto de 12 anos, onde? No templo. Eu me lembro, ainda garoto, 16 anos de idade, de uma mensagem que o pastor pregou, que Josué foi um grande homem de Deus. Mas está escrito, lá no Velho Testamento, não me lembro a passagem, que Josué não se apartava do templo. A vivência da igreja, da comunidade cristã, é a parte mais básica e elementar do nosso exercício espiritual. No nosso exercício, né, de vida cristã e de espiritualidade, o beabá dessa vida, a coisa mais elementar dessa vida, é participar da vida comunitária. Os irmãos estão me entendendo? O que eu estou dizendo? Que a menor exigência, a parte mais simples, são os primeiros passos, é a primeira série da vida espiritual, é participar
da vida da igreja é participar da vida comunitária, dando a contribuição e recebendo. Ou seja, quem não consegue participar dessa parte mais elementar, não vai crescer espiritualmente. Vou falar assim mais claro ainda. Quem não tem o hábito e o prazer de vir à igreja, vem uma vez por mês, passa não sei quanto tempo e aparece de novo, não está cumprindo nem com o mínimo das suas obrigações espirituais. É o mínimo, é o mais elementar. Mas eu tenho para mim que os pais ficaram muito felizes de não achar Jesus numa roda de farra, era festa, não achar Jesus ali numa roda de contadores de piadas, mas achar o filho com 12 anos exatamente no templo e aos pés de homens sábios, velhos, ávido por entender e por aprender das coisas de Deus. Fala a verdade, os pais que estão aqui. Qual que é o lugar que vai te deixar mais feliz de encontrar o seu filho, além da igreja? Os pais não encontram Jesus numa boate, não encontram num campo de futebol, não encontram num boteco, não encontram numa roda de farra, mas encontra o filho exatamente no templo. Isso traz muita alegria para o coração. Logo que os seus pais o viram, ficaram maravilhados. Por que eles ficaram maravilhados? Por quê? Porque encontraram, além de encontrar o filho, obviamente estavam ansiosos, mas encontraram-no no lugar que todo pai, toda mãe gostaria de encontrar seus filhos, na casa de Deus, na presença de Deus, aprendendo as coisas de Deus. Uhum. Me permita, tá? Obrigado. A igreja... eu viajei a semana passada, fui no casamento da filha do Ivan, lá em Araguaína, e no ônibus, uma viagem longa, né, havia um comentário sobre algo que todo mundo aqui já está vendo. O Ivan Nogueira é um dos antigos, né, daqueles da geração 70, no início dos anos 70, aquela mocidade que teve aqui, pastor. E lá, nesse caminho, essas pessoas estão comentando sobre aquele vídeo daquela criança, né? Está circulando aí no WhatsApp, né? Uma criancinha aproximadamente uns 3 anos, é um diálogo dela, com a mãe e ela, né? E ela externando a preocupação do coração dela. Olha a idade, nós somos nós meia-vida, ou do meio-dia para tarde, né? Uhum. Minhas irmãs até com 13 anos brincavam de boneco, as coisas assim, só desse tempo, né? E a criancinha de 2 ou 3 anos mostrando uma preocupação conjugal. Ela quer ter um marido. Né? Alguém aqui já viu esse vídeo? Levanta a mão. Quem já viu esse vídeo aí que está circulando aí? O Zap está funcionando, viu? Um marido, pastor. Até então, por ser um infantil, você até releva, vai brincando, mas a mãe vai puxando o diálogo com ela, vai dando corda para ela, né? Pastor, me atentou uma expressão que ela usou. Ela usou uma expressão que eu fiquei, Jesus, olha que ponto chegou as crianças. Ela estava preocupada em não ficar para trás. Ou seja, então quer dizer que já é um modelo, vamos supor que onde ela está estudando, existe um modelo, uma menina, criancinha, já tem um maridinho, alguma coisa assim. Pastor, é a sombra, como se diz. É verdade. Né? Tempos difíceis, pastor. Obrigado, irmão, é verdade. Mas voltando então, preste atenção, irmãos. Os pais ficam maravilhados porque encontram Jesus no lugar que todo pai gostaria de encontrar seus filhos.
Quem é que ensina a criança a vir para a igreja? Quem é que ensina a criança a desprezar a igreja? Os pais. Os pais. Os pais é que ensinam as crianças a amarem e os pais é que ensinam as crianças a desprezarem. Já falei, vocês me conhecem bem, eu não sou invasivo e não me meto na vida dos outros, eu sei os meus limites. O limite da minha responsabilidade e da minha autoridade. Mas é muito ruim quando os pais eles não conseguem passar para os filhos a importância e o valor da vida comunitária. Ah, tadinho, ele estudou tanto a semana inteira, domingo é o dia que vai dormir, o dia que vai descansar. Está tão cansadinho, tão cansadinha. Aí chega à noite, continua cansadinho, cansadinha. Não, amanhã cedo ele vai para a escola, e é puxado e tal. Ok. Você, é a responsabilidade sua, é a criação sua. Mas está plantando no coração da criança uma semente de desprezo à vida comunitária, à vida junto com o povo de Deus, desse momento do aprendizado. Há algumas influências, né, que têm chegado no tempo presente para a igreja, algumas delas são interessantes, funcionam, outras não. Mas tem igrejas hoje que não conseguem mais ter escola dominical. Porque os crentes não querem mais saber de escola dominical. Eles preferem ir para o mercado no domingo de manhã, preferem assistir o jogo tal, a corrida tal. Os irmãos estavam no encontro de casais quando o pastor Éder contou o caso daquele pai com o filho, né? Que chegava a hora de ir para a escola dominical, o pai se preparava todo, mas não era para ir para a escola. Ele fazia todo aquele ritual, se preparando para assistir à Fórmula 1. Aí chegou um tempo, o garoto de 9, 10 anos, a mulher preparando e o pai também se preparando, o pai senta para ver a Fórmula 1, o menino assenta também. Meu filho, você não vai para a igreja, para a escola dominical com sua mãe? Não, pai, não vou ficar com você. Não, meu filho, vai. Não, eu quero assistir a Fórmula 1 com você. Ou seja, o menino aprendeu. E aprendeu com quem devia aprender. E aprendeu bem. As crianças aprendem, é o aprendizado acidental. Criança não aprende com o que você fala, criança aprende com o que você faz. Ela está ali o tempo inteiro olhando para nós e aprendendo com os nossos valores, com as nossas ações e com as nossas atitudes. Ficaram maravilhados, porque encontraram Jesus no melhor lugar onde uma criança de 12 anos poderia estar, no templo, na presença de Deus, junto com os homens sábios, perguntando, ouvindo, aprendendo. Aí a mãe chega para Jesus e fala assim: filho, por que você fez isso conosco, meu filho? Teu pai e eu ficamos aflitos à tua procura. Aí Jesus já separa as coisas aqui. Quando ela fala teu pai, aí Jesus fala, não, meu pai. Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Filho, teu pai e eu ficamos preocupados. Não, eu estou na casa do meu pai. Meu pai
é o Pai Celestial. Jesus tem, nesse momento, a consciência da sua deidade, da sua divindade. Jesus tem consciência de que ele é filho de Deus. Ele tem consciência que seu pai não é José. Ele tem consciência que seu pai é o Pai Celestial. Teu pai e eu estamos à tua procura. E Jesus respondeu: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? É um ponto crítico. Cadê o microfone? Vamos ouvir aqui o Arnaldo. O Arnaldo está dizendo que é um ponto crítico. Vamos lá. É um ponto crítico, principalmente para a cabeça da mãe, porque, a princípio, se ela não tiver ali uma visão da questão espiritual, pode até parecer insubmissão. Exatamente. Da mesma maneira que ele fala com ela lá na boda de Caná: mulher, que tenho eu contigo? Isso. Então, são palavras firmes e que pode até parecer insubmissão do filho. Exato. Então, é um ponto crítico esse aí que precisa ser avaliado. É o ponto que eu quero abordar agora nessa transição. Jesus fala isso, mas no versículo 51 diz: e desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Preste atenção. O Arnaldo atirou no alvo. Jesus tem consciência da sua divindade. Jesus tem consciência da ligação que ele tem com o Pai, a ligação que ele tem com Deus. Jesus sabe que, em termos espirituais, ele tem um relacionamento com Deus que nem Maria e José têm. Forte, né? Jesus sabe da relação que ele tem com Deus. Jesus sabe quem ele é, nessa dimensão espiritual, de autoridade espiritual. Jesus sabe que ele tem uma relação com Deus que nem Maria e José têm. Ele sabe que ele é o Filho de Deus. Mas olha que interessante. Peguei lá na Bíblia do MacArthur. O relacionamento de Jesus com o Pai Celestial não sobrepujava, nem anulava as obrigações que tinha para com seus pais terrenos. A divindade de Jesus, o relacionamento que Jesus tinha com Deus, não fazia de Jesus uma pessoa rebelde. Os irmãos estão entendendo a importância disso aqui? A minha relação profunda com Deus não se sobrepõe e nem me permite tornar uma pessoa arrogante que não se submeta à autoridade. Mais cumpre a palavra. Mais cumpre a palavra. Ele tinha certeza da sua identidade. Jesus tinha certeza. E também a identidade dele fazia com que ele cumprisse tudo que estava mandando. Isso. Ou seja, não existe verdadeira espiritualidade, não é uma espiritualidade verdadeira, quando nós não submetemos à autoridade. Jesus sabe que ele é o Filho de Deus, sabe da relação que ele tem com Deus, mas ele não passa por cima de José e Maria. Ele respeita. Desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Meu Deus do céu, só Jesus? Não. Isso é para quem teme Deus.
Vocês já leram algumas vezes aí nas epístolas de Paulo, Paulo dizendo, eu trabalhei mais do que todos eles? Eu fui chamado como um abortivo, o último dos apóstolos, não era nem digno de ser chamado de apóstolo, contudo, trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Paulo fala isso. Paulo fala também assim, olha, o meu evangelho, ou seja, o evangelho que eu prego, dado por revelação de Deus, eu recebi do Senhor. Mas Paulo sobe lá em Jerusalém, se apresenta diante de Pedro e Tiago, que são as autoridades da igreja, para que essas autoridades avaliem o seu projeto e lhe deem carta branca para ele poder trabalhar. A submissão. Quer abençoar a vida do seu filho? Quer abençoar a vida da sua filha? Ensina para ele te respeitar. Ensina para ele que você ama, mas é pai. Não tem nada contra, e pelo contrário, os pais devem ser amigos dos filhos e vice-versa. Mas não mistura os papéis, não. Não abre mão do seu papel de pai, de autoridade instituída por Deus, de autoridade constituída por Deus para ensinar os filhos a obedecerem e a respeitar. Então, embora Jesus tivesse consciência plena da sua divindade, embora soubesse que o relacionamento dele com Deus era mais íntimo do que o relacionamento que Maria e José sequer podiam imaginar um dia ter com Deus, Jesus respeita esses dois cidadãos, esses dois indivíduos, que é José e Maria. Submissão e reconhecimento de autoridade é parte de uma vida espiritual saudável. Jesus está nos ensinando isso de uma forma bem clara e precisa aqui nesse texto. Os filhos precisam aprender a respeitar os seus pais. E quem ensina isso para os filhos são os próprios pais. Quem é que ensina o filho a respeitar o pai? Quem é que ensina? O pai ensina, mas principalmente a mãe. Filhos que respeitam os seus pais é muito mais obra da mãe. Eu tenho dia que eu paro, e Deus é minha testemunha, eu paro assim para agradecer a Deus pela vida da minha mãe. Analfabeta, não sabia fazer o O com o fundo da garrafa. Meu pai, custoso, trabalhoso, como homens daquela época que não conhecia Deus. E minha mãe ensinou a gente a respeitar o nosso pai. A gente estava vendo que ele não era nada daquilo. E não era mesmo, que a gente sabia, já enxergava as coisas. Mas nunca vimos nossa mãe abrir a boca para denegrir a imagem do nosso pai ou falar mal do nosso pai, e ela tinha milhares de razões para fazer isso. Bebia, farriava, saía com os amigos, adúltero, prostituto, tudo que se poderia imaginar. Pela boca da minha mãe, nós nunca ficamos sabendo nada disso. Ele era o nosso pai. Minha mãe não era crente. Minha mãe não conhecia ainda a luz da sabedoria de Deus.
e tinha essa sabedoria que muitas mulheres crentes não têm. Muitas mulheres crentes falam mal dos maridos para os filhos. Ou transforma o filho num aliado, né? Às vezes, de uma, vamos dizer assim, de uma desavença. Um fica puxando o filho para cá e para lá. Quem é que ensina o filho a respeitar a mãe? O pai. O pai ensina. O fato é que Jesus, mesmo entendendo quem ele era, do seu poder e da sua autoridade espiritual, Jesus se submete a José e Maria. Eu vivo, né, minha vida ministerial, a gente tem uma ordem de pastores. E a gente observa que os pastores que respeitam, que levam a sério essa questão da ordem, da autoridade espiritual, eles têm um ministério longo, saudável e abençoado. Agora, aqueles pastores que não respeitam, que não estão nem aí, parece que, sabe, tanto faz, a vida espiritual deles e o ministério, a gente percebe a olhos vistos que não são prósperos e nem abençoados. Eu já falei para vocês e quero repetir aqui. Minha mãe se converteu, deve ter sido por volta de 1986, já com mais de 50 anos de idade. Mesmo minha mãe não sendo crente, eu tinha sentado no meu coração, eu não me casaria com uma mulher que minha mãe não aprovasse. Se minha mãe batesse os olhos nela e dissesse: "Ih, meu filho, o que você vai fazer da sua vida?" Acabou. Se a gente não aprender essa relação do respeito a quem dá a sua vida por nós vamos respeitar Deus? Não vamos. Esta é a beleza desse texto. Jesus chega aos 12 anos, recebe a cidadania, é um homem, está pronto para a vida. Os pais o encontram no lugar onde todo pai quer encontrar seus filhos, no templo, ouvindo e aprendendo as coisas de Deus. Jesus responde que ele tem uma consciência plena da sua divindade, mas não desrespeita José e Maria. Imagina, aquele garoto de 12 anos tinha mais percepção espiritual do que José e Maria. Ele entendia as coisas espirituais mais do que José e Maria. Mas, contudo, lhes era submisso, obedecia. Foi para a carpintaria, lavrar madeira, cortar paus, ali junto com José, trabalhando até os 30 anos, quando ele começa o seu ministério. Mas esse papel de ensinar os filhos a respeitar, esse papel é dos pais. Com sabedoria, com graça, com entendimento de Deus. Mas é responsabilidade dos pais. Isso depende. E já falei aqui também, outra coisa que para mim ficou muito claro. Minha mãe não estava um pingo, 1 milímetro preocupado se a gente ia ficar aborrecido com ela, magoado, chateado, traumatizado. Nessa época eles nem pensavam nisso.
Ela não estava preocupada com ela. Ela não queria saber se ela ia ser amada por nós ou não. Hoje os pais são mais carentes que os filhos. Hoje eles não têm nada para ensinar para os filhos, é uma carência tão grande que usa os filhos para suprir a carência amorosa e afetiva. Ah, se eu fizer isso, ele vai desgostar de mim, não vai gostar mais, não vai me amar, vai ficar chateado comigo. Tadinha da minha mãe. A preocupação dela era: eu tenho que criar esses meninos direito. Eu tenho que educar esses meninos. Esses meninos têm que ser gente boa quando crescer. Essa era a preocupação dela. Se eu morrer, esses meninos não vão ficar perdidos na vida. Eles vão saber encarar a vida e conduzir a vida. E aí, meu amigo, distribui vara para a direita, para a esquerda, sem dó e sem piedade, mas alinhou todos os 5. Inclusive os que não são crentes, têm uma vida familiar, graças a Deus, glória a Deus, exemplar. Meus irmãos não são crentes. O mais velho converteu agora, graças a Deus. Mas eu os admiro profundamente pelos trabalhadores que são, pelos pais de família que são, pelo bom testemunho, pelo bom exemplo que dão. Obra de quem? De uma senhora analfabeta, mas que entendia qual era a missão dela. Não estava preocupada com ela, nunca esteve, coitada. Deu a vida para cuidar desses filhos. Quando meu pai saiu de casa, minha mãe devia ter 40 anos de idade. Jovem. Meu pai nunca voltou. Minha mãe nunca pôs um homem dentro de casa. Nunca vimos, nem ouvimos, nem sombra de qualquer coisa nesse sentido. Assim, de uma vida, é o que eu disse, deu a vida, entendeu a missão, entendeu o propósito. Tem coisas que a escola não ensina, tem coisas que a igreja não tem tempo para ensinar e que é responsabilidade dos pais. Jesus desceu com eles e lhes era submisso. Pai tem que ensinar para o filho a respeitar. Não na pancada, na porrada, como diz, né? Mas tem que saber separar bem as coisas para que o filho cresça de um modo saudável. Até o uso da vara, que a Bíblia orienta na educação dos filhos, a gente não vê falar mais. Não. E principalmente se usar, é problema. Dá problema. Há muito tempo atrás rodou na internet também um vídeo de uma criança que chamou a polícia porque a mãe bateu nos Estados Unidos. Não sei se alguém viu isso aí. E o policial chegou, procurou saber o que aconteceu e deu um esculacho na menininha, na frente da mãe, porque a mãe estava correta. Então, o uso da vara acabou. E eu fico aqui, você está falando, eu estou tentando pensar, tentando entender quando é que essa situação virou. Excelente. Porque em algum momento da história, a situação mudou. Mudou. Porque os filhos começaram a mandar nos pais. Os filhos começaram a resolver as questões da casa. Exato. Vai viajar? Se o filho não quiser, não vai. Vai comprar isso, se o filho achar que não deve, não compra. Não são mais os pais que definem. Não. Em algum momento da história, nós nos perdemos. Nos perdemos. E perdemos essa liderança sobre os nossos filhos.
é um tema que, se Deus permitir, eu ainda quero sentar para poder olhar isso a nível cultural. Mas eu estava fazendo um curso na Faculdade Teológica Sul-Americana de Londrina, curso ministerial, e eu ouvi uma coisa lá que eu fiquei chocado. Estava aí, mas eu não enxergava, né? O pastor que estava ministrando ali o curso para nós, ele disse: quem define a igreja são os filhos. Quem define qual igreja que os pais vão frequentar não são os pais, mas são os filhos. Ou seja, a coisa inverteu realmente. Os filhos definem a igreja e agora os filhos estão definindo também os destinos da casa. Os pais vivem, né, vamos dizer assim, não nessa perspectiva da condução e da direção, mas de serem conduzidos para satisfazer a vontade dos filhos, né? Virou mesmo, a coisa mudou e virou do avesso. Claro. Minha última participação. Não, fica à vontade. Lá em Oséias fala que o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Isso. Nós estamos recebendo aqui, nessa manhã, o conhecimento. Conhecimento. Então, eu acho que a palavra de Deus a gente recebe e a gente tem que analisar se serve realmente para a gente e colocar em prática. Colocar em prática. Então, o que nós temos que fazer hoje? Estamos recebendo conhecimento? Estamos sendo despertados para esse mal? Então, a casa que está agindo dessa maneira tem que buscar o conserto. Ainda há tempo para o conserto. Amém. Ainda há tempo para seguir a palavra de Deus e fazer de acordo com os princípios de Deus. Com certeza. E os pais assumirem a autoridade dentro dos seus lares. Exato. Chega uma fase da vida, quando os filhos são adultos, quando eles são adultos, aí você não impõe mais. Mas não se esqueça que você não perdeu a autoridade. Você tem a autoridade de Deus na sua vida sobre seus filhos. Se você vê seu filho namorando com uma moça que você tem convicção que não é de Deus, vê sua filha namorando com um rapaz que tem convicção que não é de Deus, você vai deixar por conta dele? Vai deixar o barco andar para ver onde é que vai chegar? Eu morro, irmãos, eu não aguento essa missão. Mas eu fico impressionado como alguns pais são tão omissos. Mas assim, de uma omissão, né? Eu acho que fica assim porque, não sei se é mais cômodo, sei lá o que é. É distante, é indiferente, é omisso, é incapaz de chegar na filha e falar: minha filha, onde é que você está com a cabeça? Meu filho, você não está enxergando? Sou seu pai, já passei por esse caminho aí, tenho os olhos iluminados. Não só pela experiência, mas pelo Deus eterno, pelo Espírito Santo. Eu ando com Deus, eu sou um homem de Deus. Eu oro por você, meu filho. Você quer casar? Pode casar, mas a responsabilidade é sua. Mas vou dizer para você, não é isso que Deus tem para a sua vida, não. Eu falei para os irmãos, né, uma das coisas boas de pastores é que você presencia algumas coisas na vida assim, extraordinárias. Uma delas foi no casamento do Erneizinho. Quando o pai, na frente de todo mundo ali no casamento, levanta e fala: meu filho, ama essa mulher, essa moça que você está casando com ela, como você me viu amar a sua mãe. Respeita essa moça como você me viu respeitar a sua mãe. Outra cena inesquecível para mim foi na visita do Benedetti em Goiânia. Naquela semana ele já tinha
a irmã Maria Helena, o Túlio, dizendo que eu tinha ficado variado, não estava reconhecendo as pessoas. Mas naquele dia, naquela quinta-feira, eu estava bem lúcido, bem firme. Eu cheguei lá, nós conversamos. Benedete cantou. Benedete, vamos orar, vamos orar. Peguei na mão dele, ele segurou a minha mão bem firme. E nós começamos a orar, o leito aqui, ele deitado no leito, cabeça para lá. O Túlio aqui do lado, ajoelhado, segurando a outra mão do pai. A Maria Helena aqui, a Ju. Aí começamos a orar, oramos. Quando eu terminei de orar, eu continuo orando. Pôs a mão na cabeça do Túlio, orou pelo Túlio, abençoou a vida do Túlio, orou pela Juliana, pelo neném que a Juliana está esperando, orou pela irmã Maria Helena. Gente, homem de Deus, pai, que é um homem de Deus, tem que chegar no filho, colocar as mãos na cabeça do filho, orar por ele. Tem que chegar na filha, colocar as mãos, orar por ela. Tem que exercer essa autoridade da parte de Deus. Se está havendo alguma coisa errada na vida do filho, ora. Né? Eu vi ali aquela cena de Jacó, dando o último suspiro e profetizando sobre a vida de cada um dos filhos. Rubem, meu filho, você era para ter as primícias. Você é forte, bonito, impetuoso, era para ser o primeiro, mas não vai ser, porque você não respeitou o leito do seu pai. Simeão e Levi, vocês dois, na ira de vocês, já retaram bois, mataram pessoas, são extremamente violentos. Vocês vão ser espalhados por Israel. Pais sem comunhão com Deus, pais que não servem de inspiração espiritual para os filhos. Que não têm o que dizer da parte de Deus para os filhos. É uma das coisas mais extraordinárias das nossas vidas são os nossos filhos. E quanto mais nós temos esse zelo de Deus pelos nossos filhos, entendendo Deus e a vontade de Deus, mais nós recebemos também da parte de Deus e da parte deles. Não seremos envergonhados. Quem cria os filhos no temor do Senhor, na disciplina do Senhor, não vai passar vergonha. Está escrito na palavra de Deus. Mas quem não faz isso, passa vergonha, sofre depois. Vamos orar, irmãos?